Fiz minhas coisas hoje de manhã, tomei meu café. Tô saindo aqui pra bater os 10 mil passos com vocês. Já é a terceira tentativa que eu tô tentando gravar esse vídeo aqui, ou porque eu fico muito estourado, ou porque eu esqueço o texto. Mas vamos lá, o teu cérebro ele tá no automático e muitas vezes você não tá nem percebendo isso. E o porquê que isso acontece? Daniel Kahneman foi um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. E ele traz pra gente que o nosso sistema, o nosso cérebro são divididos em dois sistemas. O sistema 1, que é responsável por pensar de forma mais rápida, por exemplo, 2 mais 2 é 4 e ele dá essa resposta. Ou mesmo frear o carro antes de você perceber a noção de perigo. E a gente tem o sistema 2, que por outro lado é o sistema que raciona mais, entendeu? Ele pensa mais, ele leva mais tempo, ele gasta energia com isso, pensando. E é o responsável, por exemplo, por responder 17 vezes 50, por exemplo, quanto seria, que você gasta um pouquinho mais de tempo para isso. E que isso tem implicação na nossa vida? Kahneman, nesse livro, ele citou uma pesquisa onde os pesquisadores fizeram uma determinada revista, ou seja, juntaram várias pessoas. E ao juntar essas várias pessoas, foram 50 pessoas na verdade, não foram várias, estou exagerando já. Essas 50 pessoas pediram para que elas pudessem fazer uma determinada função, que seria assistir um jogo e ver o time de basquete, contar quantas vezes o time de basquete de branco tocaria na bola. E no meio desse jogo de basquete entrou uma mulher vestida de gorila, passou 9 segundos na frente da tela e saiu. E metade das pessoas, gente, metade das pessoas, prestem atenção aqui, metade dessas pessoas não conseguiram enxergar essa mulher vestida de gorila dentro do jogo. Olha os caçazão do Paraguai passando aqui por cima. Ou um avião, um dos dois. E sim, voltando ao assunto. Não conseguiram enxergar esse gorila. E isso nos traz justamente o que seria o sistema 1. As pessoas ficaram tão focadas em contar o número de vezes que a equipe de basquete tocava na bola que deixaram de ver uma coisa óbvia na frente delas. Qual é o problema disso? O nosso sistema 1 ele é muito bom, mas ele é muito falho, ele comete muitos erros justamente pelo fato da gente querer automatizar tudo. Isso não acontece só com a gente, isso é uma base biológica do nosso cérebro em resposta a diversos estímulos. Por exemplo, foi visto em outra pesquisa, no mesmo livro citado por Daniel Kahneman, que juízes tendiam à aprovação ou à absorção de casos em 65% das vezes mais favorável ao preso após a comida de que quando estavam com fome. Ou seja, quando você tem fome, quando os juízes tinham fome, eles tendiam a dar sentenças maiores e mais pesadas para essas pessoas, justamente por ser algo mais automatizado, entendeu? Então ser mais fácil do que raciocinar se essa pessoa era realmente culpada ou não. E é um comportamento normal do nosso corpo e que acaba sendo muito prejudicial, principalmente nesses casos onde, por exemplo, o juiz ia decidir a vida de uma futura pessoa, se ela ia ser presa ou não. Então, se juízes, pessoas bem estudadas, pelo simples fato de estarem com fome, conseguiam raciocinar melhor e dar penas mais curtas ou absolver essas pessoas, imagina a gente no nosso dia a dia, o que a gente não deixa escapar ou o que a gente deixa de fazer bem mais ou menos por conta disso. Conectando com outra parte, Kahneman também fala que justamente pelo sistema 1 estar sendo mais efetivo, a gente tem o que é a máquina de tirar conclusões. Assim que seria como a gente vê o que a gente vê, a gente só processa o que a gente vê. Então muitas das vezes a gente tira conclusões muito erradas sobre coisas que a gente tem vieses muito fortes, ou seja, a gente tem a certeza que está certo sobre algo, mas na realidade isso foi um viés criado pela nossa cabeça de que a gente sabe e domina muito sobre isso. Um ponto muito importante para a gente falar que por exemplo, você quis alguma vez criar um vídeo para o YouTube ou quis falar sobre um determinado assunto na roda de amigos, mas
pô, acho que não é o momento, acho que não é a hora, eu acho que eu não tenho uma câmera boa, eu acho que eu não tenho um microfone bom, ou eu gravei o vídeo, mas travei demais. Ou você tá ali na roda de amigos e, pô, eu comentei daquela vez, a galera não gostou, será que eu comento agora de novo? Eu acho que eu não tenho bons comentários. Então você reforça esses seus vieses sobre si mesmo e muitas das vezes que te impedem de crescer pessoalmente ou de simplesmente gerar valor na comunidade que você tá, como por exemplo na roda de amigos, e você se acaba se afastando desse grupo por achar que não é bom o suficiente, ou que não está preparado o suficiente, ou que de repente você não se enquadra dentro desse grupo. Mas é do que seu sistema te dando uma resposta rápida para aquela situação, para que isso não gere um estresse excessivo para você. Gente, meu braço tá cansando, por isso que eu tô trocando de braço. Tomei uma vacina no ombro, nossa senhora, tá tenso. Voltando ao assunto, você pode estar achando que o sistema 1 é vilão, então, né, ele automatiza tudo, então não dá pra gente ter esse sistema 1, vamos desenvolver o sistema 2. Mas calma, não é assim, o sistema 1 é necessário porque imagina, você se estressar por tudo, pelo simples fato de ter que levantar da cama, escovar os dentes, tomar um banho, tudo você vai raciocinar em cima disso, olha que loucura. Não dá, tem que ser automatizado, levantar de cima da cama, escovar os dentes e tomar banho, pum, sem pensar muito, e isso é responsabilidade do sistema 1. Mas o que a gente tem para tomar de questionamento é, pô, será que realmente eu não sou bom nisso? Será que realmente eu não quero fazer isso? Ou é só uma desculpa, é só o meu sistema 1 querendo automatizar tudo, deixar minha vida mais fácil, e eu tô sendo cada vez mais racional, ou pensando menos. É só botar um porquezinho na frente de cada pensamento, que de repente são crenças muito limitantes suas. Então, a partir do momento que você coloca esse pensamentozinho de porquê, tudo isso muda, e aí faz com que você desencadeie outros pensamentos que vão te levar a fazer essa determinada coisa ou a não perpetuar esse teu pensamento. E outra coisa que você pode agregar, além dessa pergunta do porquezinho, pô, já tô cansado, já é 11 horas da noite, pô, tive um dia estressante, será que realmente é a hora de eu tomar essa decisão? Será que realmente é a hora de eu comprar alguma coisa, de agir? Muito provavelmente eu vou agir por impulso do que necessariamente tomar uma decisão inteligente aqui. E aí quando você aplica essas duas coisas, você começa a se perguntar e se questionar um pouquinho mais, e você limita esse horário de questionamento e decisões, de escolhas, você já sai na frente da grande maioria das pessoas, tá? E você evita coisas compulsivas ou até mesmo bloqueios que você teria. Então, tome como exemplo os juízes. Sempre ande com sua marmita, sempre tome decisões bem alimentadas. Senão a fome é um negócio que tira totalmente a tua atenção. E o que fica de fechamento nesse vídeo aqui é: seja mais questionador. Pergunte um pouco mais sobre si mesmo, sobre as decisões que você tem. E quantas vezes você não ficou com esse gorila que estava passando no meio da quadra e você não viu, você estava só no automático, só fazendo. Entende? E se você tem um amigo, tem uma pessoa que conhece, que também está vivendo no automático e achou esse vídeo interessante, envia para ela. Vamos compartilhar, que você reforça o que seria eu vim aqui falar de coisas de livros que eu li, de coisas que eu acho interessantes sobre a medicina, pra gente cada vez mais ter um canal aqui sobre coisas que agregam valor a vocês, tá bom? Curte esse vídeo, se inscreve, valeu!